Bem-vindos a mais um podcast Quebrando o Tabu na Política. Pessoal, o tema de hoje é a crise da microempresa no Brasil. A microempresa no Brasil está falida. Socialmente falando, a microempresa é um grande bem social desse país. A microempresa é a organização que emprega 80% de pessoas no Brasil e nós somos abandonados por todos, abandonados pelo Estado sem nenhum incentivo e todas estão penduradas em dívidas, sem entender o que está acontecendo. A microempresa não consegue trabalhar, o que vai gerar uma grande crise social. As micros estão devendo imposto, estão devendo causas trabalhistas, estão devendo para os bancos, porque não tem nenhum respaldo do governo, de ninguém. A microempresa, apesar de empregar 80% do povo brasileiro, o povo que foi abandonado pelo Estado, a mão de obra da microempresa é a mão de obra que não seria aceita em nenhum outro tipo de emprego no país. Não poderia ser funcionário público, não poderia trabalhar na indústria, não poderiam trabalhar em empresas de tecnologia da informação. Por ser o tipo de mão de obra sem, que não teve respaldo do Estado, com educação, saúde, saneamento básico e segurança. Essas pessoas que o Estado não conseguiu arcar sobraram para a microempresa, então elas chegam lá totalmente despreparadas e a microempresa tem que arcar com esse custo, porque não tem outro tipo de mão de obra. Nesse país, ninguém é formado, ninguém é educado a trabalhar na microempresa. E ela está no fundo do poço. Então, eu convido a todos para fazer parte desse movimento. A microempresa tem que reagir, a microempresa tem condição, só pelos números de trabalhadores, os números que ela gera no país de riqueza e capital, ela tem condição de exigir no poder público seus direitos, porque hoje ela só tem dever. E os microempresários não se manifestam porque tem medo, eles acham que o problema é somente deles. A culpa da empresa dele não estar indo bem é dele. E ele fica sem voz, solitário, no isolamento, sem poder falar. E nós temos que ter isso em mente. Imagine que a microempresa emprega 80% da população. Imagine o que representa isso para o país, socialmente falando. Então, pessoal, vamos nos unirmos e reagir. Vamos exigir do Estado imposto zero para a microempresa, escolas técnicas com profissões direcionadas à microempresa e principalmente juros baixos, um banco próprio como o BNDES é para as grandes, um banco próprio para as microempresas pegarem dinheiro e sem juros. E tudo isso é legítimo. Imagine todas essas pessoas que foram abandonadas pelo Estado na rua, sem emprego. Então vamos parar, vamos parar. Não podemos dar continuidade, isso lá na frente vai dar muito problema, até para os familiares dos microempresários que ficarão devendo impostos, ficarão devendo em bancos a juros absurdos. A microempresa paga em média 20% de juros ao ano. Isso é impagável. Nós precisamos reagir. Então, assista ao meu podcast, divulguem nossas falas, divulguem nossos programas e vamos partir para dar a volta por cima. Da forma que está, a microempresa não sobreviverá e ainda arcará com um ônus terrível que ninguém vai conseguir suportar. E não existe nenhuma política favorável à microempresa no Brasil, sendo que ela é responsável por toda essa carga, todas essas pessoas que o Estado
não conseguiu manter ao longo das décadas. E tá aí, o resultado tá aí. Então convido a vocês a fazer parte, divulguem meu YouTube, divulguem meu podcast para a gente reverter essa situação. Então, assista o podcast Quebrando o Tabu na Política, porque esse é um tabu que a microempresa se recusa a falar, o microempresário se recusa a falar por sentir-se que é culpado. E não é culpa do microempresário, é culpa do Estado. O Estado não contribui com a microempresa, deixa a microempresa à deriva, à margem da sociedade. Assistam, escute, divulguem nosso podcast para a gente crescer e exigir do Estado, exigir uma política própria. Somente para a microempresa a gente não pode ser tratado como uma grande empresa. Nós não temos condições de arcar com isso, nem financeiramente, nem emocionalmente, em nenhum aspecto. Imagine todos os aluguéis que a microempresa gira nesse país, alugando pequenos imóveis no país inteiro, gerando riqueza. Nós não podemos pagar impostos, nós temos que ter o nosso próprio banco, nós temos que ter nossas próprias leis. Não é justo uma empresa grande e uma microempresa ser tratada de forma igual, é tratar desiguais de forma igual. Essa é a maior injustiça que a justiça pode cometer. Ou seja, não há justiça para o microempresário no Brasil. Não é justo a mesma lei reger regras para uma grande empresa e para uma microempresa. Então, escutem com atenção nosso podcast e nos ajude. Vamos nos unirmos com força e exigir uma política própria para a microempresa, assim como existe a política das grandes empresas, a política da questão das mulheres, a política do trabalhador, a política dos estados, dos municípios, a política que rege os bancos. Tem que haver uma política própria para a microempresa. Da forma que está, nós vamos sucumbir, o índice de suicídio do microempresário é muito alto. Então, pessoal, eu convido vocês mais uma vez, assista o podcast Quebrando o Tabu na Política, porque isso é um tabu político. Reparem que no Congresso a microempresa não tem nenhuma representação, né? O sistema S brasileiro não defende a microempresa através dos seus representantes. Não há compromisso com a microempresa. Nos tratam como crianças, como infantis, dando migalhas, e essas migalhas nunca chegam a nós. Agora, na pandemia, por exemplo, toda hora tem notícias que vai ser distribuído linhas de crédito para microempresa, mas nenhuma dessas linhas chegam até a gente. A gente está abandonado, não existe uma política própria para microempresa no Brasil. E a microempresa gera toda essa riqueza, empregando 80% de uma população totalmente desqualificada, que sobra para a microempresa arcar com esse custo, o custo das pessoas não saberem nem usar um produto de limpeza, o custo das pessoas não saberem nem o que é o emprego, e chegam lá, a gente tem que formar essas pessoas. Esses 30 milhões de anônimos que é citado, que é assumido pelo governo, as rendas deles vêm tudo da microempresa. 30 milhões de anônimos e tem mais 20 milhões, ou seja, 50 milhões de pessoas nesse Brasil dependem da microempresa. Nos países desenvolvidos, a microempresa ela sobrevive através do trabalho dos estudantes. Uma microempresa não tem como arcar com a despesa de uma família no Brasil. E aqui no Brasil a gente arca com essas despesas. Então fica muito difícil trabalhar. Pode ver, olhem para vocês. Vocês estão tendo lucro? Vocês não estão devendo? Vocês não
não sentem essa angústia? Pensem, reflitam comigo. Vocês não sentem tudo isso? E isso não é culpa do microempresário. É o Estado, foi o Estado que abandonou a microempresa. Aliás, nunca houve nenhuma política. A nossa Constituição de 88 não fala nada sobre a microempresa, não ajuda em nada. Nós só podemos sair desse buraco que nós estamos através de uma política própria, política de imposto zero para a microempresa, sem burocracia, juros zero, um banco próprio para a microempresa, até um partido político para a microempresa para defender os, os direitos, defender a causa da microempresa. Então, bem-vindos a mais esse podcast Quebrando o Tabu na Política. E hoje nós vamos investir para quebrar o tabu do microempresário, para poder ele falar, se manifestar. Vamos fazer o que é preciso ser feito para que o Estado, o governo, dê uma atenção especial à microempresa, esse grande bem social que, aliás, o Brasil depende da microempresa. Sem a microempresa, o Brasil está fadado ao fracasso. Mas, por sermos pequenos, eles não nos ouvem, não nos ajudam. Então, por favor, faça parte dessa corrente do bem para o microempresário. Vamos quebrar esse tabu, vamos conseguir ultrapassar essa barreira. Chegou a nossa vez. Bem-vindo ao meu podcast Quebrando o Tabu na Política, que fala dos tabus da política, fala para que serve a política e fala sobre a microempresa. Eu sou um microempresário há 25 anos e até hoje eu não sei o que é lucro, apenas trabalho, trabalho e trabalho. E não estou aqui falando do lucro, estou aqui falando de uma entidade que tem que se desenvolver, que tem que crescer e viver de forma digna, porque hoje não temos dignidade como microempresário. E há 25 anos eu vivo na microempresa e até hoje só adquiri dívidas, sufoco e sofrimento. E não é um problema da microempresa. A microempresa, ela por si só, ela é um bem muito grande. O problema é que não temos uma política adequada, própria para a microempresa. Não podemos tratar desiguais com igualdade. Essa é a pior injustiça que a justiça pode cometer. E a justiça é o Estado. Então, faça parte dessa corrente e escute nosso podcast. Muito obrigado pela sua atenção e estamos juntos nesse novo começo. Essa pandemia, ela está mostrando o quanto somos abandonados. Ninguém fala dos nossos negócios, ninguém se preocupa com a microempresa em todas as falas da política nacional. Muito obrigado e curtam a nossa página, dê link na nossa página e divulguem nosso canal e nosso podcast. Muito obrigado a todos.